Salvador. O Deus irmão dos homens, não sempre por nosso amor, louvemos ao Senhor. Bom dia a todos, Feliz Natal a todos vocês que agora se reúnem aqui para que juntos celebremos esta missa do Natal do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir perdão de nossos pecados para que mais dignamente possamos celebrar esta Santa Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo.
e Deus Pai. Glória A Deus nas alturas e paz paz na na terra aos homens por Ele amar. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem, e de modo ainda mais admirável o renovastes, fazei que possamos participar da vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é Rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Cantai, Senhor, um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou os olhos das nações a sua justiça, recordou-se a sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os povos da terra virão a salvação do nosso Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei.
Todos os povos da terra virão a salvação do nosso Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos, quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorem-no todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Santo é o dia que nos trouxe a luz, vindo adorar o Senhor. Hoje uma grande luz desceu sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz fez brilhar nas trevas. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem, enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: é deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu, o Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e também aqueles irmãos e irmãs que neste momento nos assistem nesta Santa Missa do dia de Natal. Nós chegamos ao final do tempo da espera, chegamos ao final do tempo em que nós estávamos aguardando a vinda do Senhor. Hoje, exatamente neste dia de Natal, o Senhor vem, o Senhor se apresenta a nós, o Senhor vem em nossos corações para renovar a nossa vida, para tornar a nossa vida cheia de esperança, cheia de ânimo, para tornar a nossa vida mais bela. Por isso que o profeta Isaías, nessa primeira leitura que nós ouvimos hoje, fala na sua profecia do mensageiro que anuncia a paz, do mensageiro que traz a boa nova e que traz a boa nova da salvação. É isso que o profeta Isaías diz. E nós sabemos que Jesus é este mensageiro que muito tempo depois cumpriu esta profecia que está no livro de Isaías, porque ele trouxe a boa nova e trouxe a boa nova da salvação a todos aqueles que a aceitam, a todos aqueles que estão abertos, a todos aqueles que querem a boa nova da salvação. Porque há pessoas que não querem, há pessoas que não aceitam, há pessoas que ouvem falar, mas não querem. É neste sentido que a leitura do Evangelho faz sentido para nós, porque está aqui escrito que o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Há aqueles que não conhecem Jesus, há aqueles que conhecem, mas fazem como se não o conhecessem. Então é como se nunca tivessem conhecido. Então este mundo feito por Deus, e aqui a leitura fala do Evangelho, fala o mundo feito por Ele, porque quando Deus criou o mundo, com Deus também estava a ação do Filho e estava a ação do Espírito Santo. Então quando nós pensamos na criação do mundo por Deus, nós temos que pensar na criação do mundo feita pela Trindade, que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus estava com Deus na criação do mundo, embora não tivesse chegado o tempo da revelação de Jesus. Por isso que o Evangelho diz: então o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. É exatamente aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não querem conhecer e aqueles que, conhecendo, fazem como se nunca tivessem conhecido. Então, o Evangelho é uma profecia dada a nós há muito tempo atrás,
e que é uma profecia que hoje ainda se cumpre. Há muita gente que não vai conhecer a Jesus, e há muita gente que, mesmo tendo ouvido falar, não vai conhecer porque não fazem uma opção por nosso Senhor. E o Natal o que é, meus irmãos? O Natal é exatamente fazer esta opção por Jesus. É saber que Jesus vem, é saber que Jesus está aí. Por isso o Evangelho diz ainda mais: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso nos remete à criação do mundo. Diz para nós a Bíblia, no capítulo 1 do Gênesis: no princípio a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus então começou a criação, e Deus diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. Acabou-se a escuridão, acabou-se as trevas, porque a luz é a luz de Deus que foi feita, não somente como luz que clareia no sentido próprio, mas a luz de Deus que clareia as trevas, que muitas vezes fazem o homem estar perdido, que muitas vezes fazem o homem estar desencontrado. E o Evangelho diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para dizer, da mesma maneira que nosso Senhor criou o mundo, da mesma maneira, Jesus hoje, com a sua vinda, Ele recria a nossa realidade, Ele recria o nosso mundo, Ele traz para nós uma nova criação, a criação que é renovada pela sua presença. Então o Natal é este tempo da esperança que falava o profeta Isaías quase todos os dias na liturgia diária. O Natal é a renovação da nossa vida interior, daquela vida que Jesus já nos trouxe pela sua morte e ressurreição, e que hoje, nesta celebração do Natal que inaugura este tempo de Natal, que vai ainda se estender por 2 semanas e que enche os nossos corações de esperança. Nós sabemos todos o quanto este ano tem sido difícil. Nós sabemos todos o quanto este ano tem nos dado mais motivos de desespero do que alegria. Nos tem dado mais motivos de tristeza do que propriamente de prazer. Nós sabemos quantas pessoas têm morrido neste ano, muitas delas atacadas pela praga que está ao nosso redor. Muitas delas não puderam celebrar e não poderão celebrar este Natal agora deste ano. Muitas pessoas que tiveram os seus sonhos interrompidos, muitas pessoas que tiveram os seus planos desfeitos, muitas pessoas que não podem mais ver aqueles queridos das suas famílias, muitas pessoas que não podem mais ter os seus laços de afeição nutridos. E muitas pessoas hoje que estarão sozinhas, não por causa do tempo que está ruim, mas também por causa do isolamento social, que não poderão celebrar com os seus. Então nós sabemos o quanto este ano tem sido difícil para todos, o quanto este ano tem sido mais uma causa de frustração e desesperança do que propriamente uma causa de alegria. Então, neste mundo, aonde está agora imperando a tristeza e talvez a desolação, é aqui agora que o Senhor vem nos falar. É aqui agora, neste momento, que o Senhor vem exatamente trazer esta palavra de salvação. Não é mais os profetas que falam agora a respeito de Jesus, como nos diz para nós a segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus. Não é mais agora os profetas que vão anunciar Jesus, mas é agora Jesus que fala. Mas é agora Jesus
que se revela para nós. E que nós tenhamos os ouvidos abertos para ouvir isto, e que nós tenhamos exatamente o coração aberto para acolher isto. Porque Jesus agora que está a nos falar na alegria dessa celebração de Natal, está a nos falar da manjedoura, aonde Ele descansa, está a nos falar na Eucaristia que nós celebramos. Por isso fiquemos atentos, não deixemos que a palavra entre por um ouvido e saia por outro. Não estejamos aqui nesta missa somente ouvindo o que vai falar aqui e depois não sabemos mais o que foi falado. Não estejamos nesta missa somente para cumprir uma tradição, porque muita gente às vezes cumpre só a tradição na missa, não cumpre a fé. Não sejamos estes. E não sejamos aqueles que talvez durante esse tempo de pandemia também não nutrem a sua fé, porque simplesmente vivem para praticar a lei e não a sua fé. Sejamos aqueles, meus irmãos, que exatamente saibamos aonde o Senhor está, aonde o Senhor nos fala, que mensagem Ele está a nos transmitir e ao que Ele está a nos chamar. Não sejamos surdos ao Senhor, não sejamos cegos à presença do Senhor, mas tenhamos ouvidos abertos e tenhamos também a nossa atenção para o Senhor, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Não sejamos mortos-vivos, assim por dizer. Sejamos alegres no Senhor. Sejamos alegres por esta presença que esta celebração do Natal nos traz. Neste dia em que nós celebramos a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Assim sendo, ofereçamos hoje o nosso coração, as nossas almas, para que o menino Deus descanse em cada um de nós, no nosso ser, que somos todos nós templos do Espírito Santo, templos de Deus, morada de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Professemos agora a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas pelos homens e mulheres de toda a terra, aos quais Ele enviou o próprio Filho, dizendo com alegria: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que revelem e anunciem em toda a parte que Jesus é o Verbo eterno de Deus Pai.
Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos os responsáveis das nações, para que unam os seus esforços e vontades em favor da paz e do progresso em toda a terra. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos estrangeiros que moram entre nós, para que sejam respeitados na sua dignidade e encontrem mãos amigas que os acolham. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos pais que vivem na tristeza e pelos filhos que cresceram sem amor, para que Deus lhes dê a paz e a alegria. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós que celebramos o Natal, para que Jesus nos guarde em sua graça e nos torne mais atentos uns aos outros. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que fizestes resplandecer sobre a terra a luz de Cristo, que iluminou a noite escura, acolhei benignamente as nossas súplicas pelos homens a quem ele se fez irmão, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Hoje na terra nasce o amor, Deus para os homens, Salvador. Alegria, paz e amor para os homens cá na terra. Alegria, paz e amor, que esta noite nasce Deus. Hoje na terra nasce o amor, Deus para os homens, Salvador. Alegria, festa e paz para os homens cá na terra. Alegria, festa e paz, que esta noite é Natal. Hoje na terra nasce o amor, Deus para os homens, Salvador. Alegria, paz e vai para os homens cá na terra. Alegria, paz e vai, Jesus nasce em Belém. Hoje na terra nasce o amor, Deus para os homens, Salvador. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos neste dia solene de Natal, em que nasceu para nós a verdadeira luz e reconciliação, e se instituiu entre os homens a plenitude do culto divino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do Corações ao alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno
e onipotente. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, desde o universo, o céu e a terra, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vai, bendito o que vai, em nome do Senhor. Bendito o que vai, bendito o que vai, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz ao Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, deu graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos que morreram na vossa amizade. Acolhi-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é nosso amém. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é nosso amém. Com amor e confiança e obedientes ao divino ensinamento, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na comunhão do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros em Cristo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nesta santa comunhão, para os homens que iravam nas trevas, lá do céu resplandece uma luz. Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus. No presépio pequenino, dizem hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Numa flor germinada da terra, fecundada por sopro de Deus, hoje o novo começa a despontar e se abraçam a terra e os céus. No presépio pequenino, dizem hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Boas novas de grande alegria, mensageiros do céu vai cantar, e aos pastores um anjo anuncia: Deus nasceu em Belém de Judá. No presépio pequenino, dizem hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Para nós desceu um menino, desse povo eleito Salvador. Glória a Deus nos mais altos dos céus, paz aos homens aos quais tanto amor. No presépio pequenino, dizem hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. No presépio para
Oremos. Nós os pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo, hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, gostaria de dizer que a gente infelizmente não vai beijar o menino, porque temos que evitar os contatos, e também a gente não toca no menino para também evitar que outras pessoas toquem e pronto, para que não fiquemos contaminados por nada. Mas o menino está aqui, vocês podem fazer uma veneração ao menino e beije o menino com o seu coração, que é a mesma coisa. Nós queremos que no próximo ano nós possamos dar o beijo ao menino, que este ano não vamos dar, ok? O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um Feliz Natal, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E também um bom dia.